Bem, pra começar, eu quero falar aqui pra toda a família, entendeu? Filhos, irmãos, parentes, quem quer que seja, que quando precisar, por mais que não acredite agora, nunca acreditaram em nada, mas qualquer um sabe, qualquer um lembra. Se eu falar assim, quem é que nunca recorreu a mim pra perguntar alguma coisa, ou apenas pra desabafar sobre algum assunto que estava passando, ou pra tentar resolver algum problema que não estava conseguindo, quem da família que já não fez isso? Muitos já fizeram isso. Sem falar aqui de pessoas próximas de mim, às vezes no trabalho, às vezes em algum lugar que eu estava. Portanto, essas pessoas eu não tenho como mostrar, provar nada. Mas a família sabe. A família sabe desses casos, cada um sabe qual das vezes precisou me buscar, seja para qualquer fim, qualquer coisa que seja. Quem não recorda da minha família que as coisas que eu já passei? Quem não recorda? Eu já fui, como que eu posso dizer, humilhada, já debocharam de mim, na minha cara, por trás, sempre. As pessoas sempre, eu era sempre motivo de chacota pra toda a família. Bastava eu falar uma coisa, todo mundo já falava. Fica quieta, não sei o quê. Aí o outro já cumprimentava, o outro dava risada, o outro dava gargalhada. Quando eu ia falar com a mãe e tinha mais pessoas em casa, entravam literalmente no meio entre eu e a mãe, pra poder dar as costas pra mim, pra ficar falando qualquer coisa com a mãe, pra que eu percebesse assim, nitidamente. Tipo, você não é bem-vinda, sai daqui. Pra que eu me tocasse. E eu, sem agressão, sem nada, saía. Sem falar nada, saía, me retirava. Quando eu não era bem-vinda, eu me retirava. Sempre fui assim. Quem é que não lembra, por exemplo, de uma coisa mais recente? Toda a minha vida foi assim, uma coisa mais recente. Roubaram minha bicicleta lá em Itaém, para os familiares. Roubaram minha bicicleta, tava a Jéssica, o Felipe, a gente colocou a bicicleta num lugar bem suspeito até, né, que a gente corria o risco ali, mas como a gente ia fazer algo rápido, só que a gente acabou demorando e roubaram a bicicleta. Por fim, eu fiz boletim de ocorrência. Deram risada, toda a família. Não teve um que falasse assim, não, Marta, tenha fé que você vai conseguir recuperar a bicicleta. Mesmo porque, quem é que iria acreditar, né, que a bicicleta poderia voltar para minhas mãos novamente? Um lugar que roubar bicicleta era rotina. Era trocentas bicicletas por dia que era roubada na cidade, entendeu? Só que debocharam mais uma vez de mim, alguns irmãos. Falaram até pausadamente. Sabe o que eu tenho pra falar pra você referente à bicicleta? Esquece. Desse jeito, sabe? Todo mundo falando sempre com ignorância comigo. Nunca me respeitaram, mas quando precisava de uma palavra, quando precisava de um conselho, quando precisava de qualquer coisa que eles sentiam que eu podia ajudar, me procuravam. E eu nunca joguei na cara de ninguém. Olha, eu não vou fazer isso por você, eu não quero saber do que você tá precisando, parará, porque mesmo porque vocês sempre debocham de mim. Nunca, nunca, nunca. Sempre dei o meu melhor, sempre orientei da melhor forma possível. Já foi vários irmãos meus, eu não vou precisar citar nomes de ninguém aqui, mas quem sabe que já precisou de mim, que já me procurou pra desabafar, que seja, sobre determinados assuntos, todos sabem. Ah, mas eu não me lembro. Será mesmo que não se lembra? Ou não quer aceitar? Pois bem. Aqueles que falam assim, eu nunca procurei, eu nunca precisei, eu nunca nada, prova pra mim. Aí essa pessoa pode perguntar pra mim diretamente e eu vou dizer, você lembra naquele dia, naquela época, aquela situação e etc? Ah, tá, daí a pessoa vai lembrar. Mas eu não vou pedir sua ajuda. Não, você não vai pedir minha ajuda, você vai pedir meu conselho. Você foi pedir uma palavra de consolo, entendeu? Seja para o que for, todos já me buscaram e todos me criticaram. Por trás ou pela frente, seja como for, já falaram. Então o que acontece? Eu venho sendo preparada, porque eu sinto isso, desde quando eu nasci. Porque hoje eu sei tudo que passou, desde os meus 5 anos de idade, eu tenho memórias nítidas de tudo que passou na minha vida, tudo que passou com a minha mãe, tudo que passou com meus irmãos, todas as dificuldades, tudo, absolutamente tudo, eu sei. Só que eu comecei, meus filhos primeiro que começaram a perceber algo em mim que eu ainda não tinha percebido. Meus filhos, os dois, que por alguma circunstância, eles têm uma sensibilidade muito parecidas, ou pelo menos eles vieram pra me despertar, pra me ajudar a despertar mais rápido. Algo assim aconteceu, porque eles começaram a falar, mãe, a senhora reparou que tudo que você fala acontece? Tudo que você pensa e fala em voz audível acontece? Eu falei assim, não, vocês, né, eu falo como mãe só, e porque como a gente tem uma experiência, então a gente imagina que aquilo pode acontecer, só isso, não, tem coisa mais do que isso. Quando eles começaram a falar isso, eu comecei a prestar atenção em alguns fatores. Aí começou essas situações, essas coisas aconteceram. Minha mãe ficou doente, quando ficou doente todos se afastaram dela, ninguém tinha tempo pra ficar com ela, só tinha tempo quando ela estava bem. Aí eles tinham tempo de ir lá pedir favores pra ela, todo mundo. E quando ela ficou doente, se afastaram todo mundo. Quando eu percebi, ela já estava muito doente. Mas mesmo assim, eu falei, vamos tentar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Dentro das minhas condições que eram mínimas. Eu era a única que não tinha carro pra poder estar usando, pra estar levando ela pros lugares que precisasse, fazer exame, consulta, essas coisas. Mas à medida possível, eu ia fazer alguma coisa e alguns dos irmãos cedia, mas cedia sim, com ignorância. Marca o dia e horário que você vai, eu levo você lá. Teve irmã que levou minha mãe pro médico numa consulta, e o tempo que eu fui no banheiro e voltei, o médico acabou chamando a minha mãe. E aí ela falou assim, eu não falei nada pro médico, porque eu não sei nada, é você que tá fazendo. Só que por que você foi no banheiro justamente na hora que o médico chamou? Então, o médico passou essas informações aí. Beleza? Eu fui, tentei dentro do possível resolver. Esta parente teve a audácia de falar, fica aí, esperando aí o que você tá esperando. É o tempo suficiente de eu ir almoçar. Eu vou almoçar aqui no restaurante, e aí quando eu voltar, eu acho que já deu tempo de você resolver esse assunto aí. Eu só precisava resolver esse assunto. Minha mãe nem precisava estar me acompanhando, porque era algo que eu iria agendar e tudo mais. Essa irmã não teve a coragem de falar pra minha mãe, pelo menos dizer, a senhora quer ir comigo? Come qualquer coisa, uma saladinha lá, alguma coisinha lá, enquanto a pessoa aí, né, que no caso seria eu, faz aí o que tem que ser feito? Não. Ela fez questão de dizer que estava indo almoçar, mas não convidou minha mãe. Eu não faria questão, e nem poderia, nem se eu quisesse, eu não poderia, porque senão eu perderia a minha senha ali. Eu iria agradecer, mas eu ia dizer, não, porque senão eu vou perder minha senha, mas obrigado, mas a mãe pode estar indo. Eu poderia ter falado isso, mas a mãe pode ir. Só que iria ser pior, porque se ela realmente, a mãe, não era só minha, se ela realmente tivesse boa vontade, ela ia já convidar, mesmo que minha mãe dissesse não. Ela já ia convidar, mas ela não convidou. Pra não piorar mais o caso, porque eu poderia dizer isso, e ela simplesmente dizer assim, não vou levar não, porque ela é muito chata pra comer, não gosta de comer nada, e eu não tô com paciência. Ela ia dar essa resposta, porque é típico destas irmãs falarem esse tipo de coisa. Eu já conhecia. Mas tudo bem, o problema é meu? Não, o problema é dela. Não é meu. Então eu tinha levado um lanche, umas bolachas, um pedaço de pão com margarina, e tinha levado uma garrafinha PET com chá. Eu dividi aquele lanche com a minha mãe. E tá tudo certo. E deu tudo certo. Provavelmente a minha mãe ficou sentindo uma dor no peito, provavelmente ficou, mas ela também não falou nada. Então, essas pessoas, todas da minha família, né, parentes e tal,
vão acontecer coisas agora, porque Apocalipse nada mais é do que revelação. No Apocalipse as pessoas falam assim, nossa, é tragédia, não sei o que, é revelação. E quando a revelação vier para todos não vão ter, eles não vão ter tempo de digerir nem a primeira revelação, já vai vir uma segunda, já vai vir uma terceira, as pessoas não vão ter tempo nem de respirar e já vai vir outras revelações. Ou seja, as pessoas, vai ser algo, não vai ser revelação do tipo, nós viemos do macaco, só pra avisar que vocês vieram do macaco. Não vai ser esse tipo de revelação, gente. Não vai mesmo. A revelação que tá vindo aí, ela é muito maior. Tu já imaginou, só vou dar um exemplo. Um exemplo. Tu imaginou, se uma dessas revelações for, este mundo que vocês estão aqui vivendo no planeta Terra, não é isso aqui que vocês estão vendo material. Isso aqui foi criado para que vocês pudessem enxergar isso aqui, mas eles não existem. Só isso seria suficiente para as pessoas enlouquecerem. Imagina se chega a revelação, chega o pessoal, porque todo mundo fala, todo mundo acredita em ET, extraterrestre, todo mundo acredita. Pessoas acreditam, todo mundo acredita, passaram a acreditar que nós somos um corpo físico e dentro do nosso corpo físico existe um espírito. Muita gente acredita nisso, né? Graças a Deus, né? Isso é algo já superado. Tinha gente que não acreditava, que acreditava que esse corpo era movido por um sopro, como foi dito, né? O sopro de vida que Deus deu, mas as pessoas, né, eram ignorantes que achavam que foi dado um sopro aqui e aqui só existe um corpo e o sopro que Deus deu. Não, existe um espírito e agora todo mundo já sabe disso, né? O espírito que move este corpo físico. Por isso que esse corpo físico não pertence ao mundo espiritual, pertence à Terra. Porque da Terra ele veio e da Terra ele vai voltar. O corpo físico, mas a nossa consciência, ela é eterna. Ela é eterna. E o nosso espírito também. Então o que acontece? Quando chegar só a revelação de o pessoal aí do nosso universo vizinho se apresentar e falar, olha, infelizmente para aqueles que não acreditavam, estamos aqui, tá? Nós existimos e vamos ajudar vocês a passarem. Quem quiser passar, né, para a próxima etapa já vai passar. Quem não foi aniquilado dos trevosos está sendo retirado da Terra agora e etc, etc. Só esta revelação de que existe um universo vizinho, outros seres semelhante a nós, só isso aí já vai fazer com que a metade dessas pessoas incrédulas ter um ataque fulminante do coração e morrer. Porque pra eles já não existe possibilidade disso. Pra muitas pessoas. São dezenas de milhares de pessoas que não acreditam nisso. Então, quando isso for revelado, porque o Apocalipse é revelação, gente. E vai ser revelado um monte de coisa. Apocalipse não quer dizer morte, destruição, prédio caindo, terremoto, inundação. Não quer dizer isso. A Terra vai passar por isso porque é preciso passar por isso. Pra ser feita a limpeza neste planeta. Assim como a dor do parto. A mulher precisa passar por todo aquele sofrimento. Mas você pode ver que após a criança nascer, é como se Deus tivesse tirado com a mão a dor. Aquela dor da morte que a mulher sente é tirada com a mão quando a criança nasce. E isso vai acontecer no planeta Terra. Então a gente vai ter essa dor que vai acontecer, só que depois que passar, quando nascer a nova nossa realidade, vai ser tudo maravilhoso, entendeu? Tudo maravilhoso, tudo perfeito. É como se aquela dor nunca tivesse existido, como se nunca tivesse acontecido nada de ruim na nossa vida. Tudo vai ser tão perfeito que a gente vai estar, sabe, falando assim, nossa, se eu soubesse, nossa, antes eu tinha feito tanta coisa melhor até pra poder ter melhorado mais minha vida naquela existência. Mas tudo bem, se você tá em cima do muro, essas coisas que a gente vai passar agora é mais pra tirar aquelas pessoas que estão em cima do muro. Tem um monte de gente que é acomodado. É acomodado. Ele nem pertence a Deus e nem pertence ao capiroto. Ele tá ali em cima do muro. Aí, tipo assim, quem vencer, eu vou pro lado de quem vencer. Quem tiver na disputa aqui, na briga, quando tiver o confronto, eu vou ficar aqui em cima do muro. Aí quem tiver vencendo, eu caio pro lado de quem tá vencendo. Tem um monte de seres aqui na Terra desse jeito. Milhares de pessoas assim. Por isso é necessário acontecer todas as coisas que vão acontecer. Vai precisar acontecer. Aí o que vai acontecer? Essas criaturas que estão em cima do muro, elas vão acreditar que o mal tá vencendo. Porque tá acontecendo toda essa tragédia, tá acontecendo tanta coisa, tanto desastre, tanta coisa. E aí, essas criaturas que estão em cima do muro, vai falar assim, então o mal aqui tá vencendo, é esse lado aqui. Então, te cai já pra aquele lado de lá. E aí é onde Jesus vai saber, entendeu? Sabe realmente quem é da parte dele. Então caiu pro lado de lá, saiu de cima do muro. Então beleza, então agora vamos finalizar aqui. Por isso que Jesus fala sempre, não desistam, tenha fé, acredita. Por mais coisas horrendas que vai acontecer, por mais revelações que vão acontecer, continue com a fé de vocês. Continue orando, vigiando, com a lamparina acesa. Eu estarei contigo, eu estarei com vocês. Aqueles que não acreditarem, porque a revelação vai ser tão forte das coisas que vão ser reveladas, que muitas pessoas, por isso que Jesus falou, muitos que acreditam em mim, muitos que me seguem, vão acabar perdendo a sua fé, vão acabar indo pro outro lado. Por quê? Porque ele vai ser, não, tudo mentira, então tudo mentira, então é mentira. Nossa, depois disso aqui, ainda não acredito. Por quê? Porque nunca buscaram a verdade. Nunca buscaram a verdade. Por quê? Toda essa história da Bíblia é real, sim, por ajudar as pessoas, só que muitas pessoas interpretam ela da maneira que querem interpretar, que é mais conveniente, que é mais cômodo, entendeu? E Jesus já sabia que o homem ia fazer isso com a palavra dele. Ele já sabia que eles iriam pegar a palavra de Jesus e fazer dela uma coisa cômoda, para poder fazer uma lavagem cerebral na cabeça da maioria das pessoas. Jesus já sabia disso. Só que existem muitas outras histórias, que tem muitas pessoas que Jesus, sabendo disso, colocou aí, ó, para muitas pessoas, estudiosos e outros que buscam a verdade, tá buscando e colocando essa verdade, expondo essa verdade para as pessoas. Só que a maioria não vai atrás, a maioria não quer saber, acha que é tudo conspiração. Conspiração, isso não é real, não sei o quê. Nem vou ouvir isso, porque o que eu acredito é o que eu acredito. Não, ela acredita naquilo porque é cômodo para acreditar naquilo ali, entendeu? Porque ela não quer ouvir a realidade, ela não quer nem imaginar que aquilo ali possa ser real, que Jesus fez aquilo ali daquela forma, que tudo aconteceu foi daquela forma. Então, gente, eu consegui passar por várias coisas, várias aprovações e tô aqui pra ajudar. Quem precisar da minha ajuda, eu estou disponível e eu não vou jogar na cara de ninguém nada, porque eu não fui preparada pra isso. Eu estou sendo preparada pra ser humilde, entendeu? E eu vou ajudar, porque eu tenho os conhecimentos que muitos não têm. Quando eu tento falar sobre o meu conhecimento, eu logo já sou barrada. Por quê? Porque é absurdo, então eu não posso falar. Então são coisas que não dá pra falar. Não dá nem sequer pra aprofundar, mas pode ter certeza. Na hora que tiver tudo acontecendo, pode vir a mim que eu vou ajudar. Eu estou sendo preparada pra ajudar a família, parentes, quem quiser, amigos de parentes, vizinhos, quem quiser tiver acesso a mim, eu vou estar preparada pra ajudar, tá? Não é pra ninguém falar assim, eu vou morrer então. Não é pra morrer nada. Isso tudo tem um propósito. Jesus deixou isso. Mas são poucos que conseguem acessar essa verdade, porque não querem acessar essa verdade. Essa é a realidade, não querem. E Jesus foi tão assim, amoroso, porque a herança que Deus deu pra ele dividiu com nós, os irmãos dele. E Jesus falou que nós éramos irmãos dele, filho do mesmo pai. Então a herança que Deus deu pra ele dividiu com os irmãos, porque é assim na vida real. Toda a herança que um pai e uma mãe tem, ele divide. Quando eles vão pra algum lugar, às vezes tem pais que dividem a herança em vida, pros filhos pra não ter que entrar em inventário. E Jesus fez isso, só que poucos têm acesso a essas informações. Poucos sabem que herança é essa. Poucos. E graças a Deus, eu vim, cada ano que estava passando, eu vim aprendendo e aprendendo, graças a Deus. Então, uma das coisas que é importante dizer aqui
Poucas pessoas sabem, mas se quiser, no posto de saúde lá do Savoy, por exemplo, tem lá na minha pasta, porque essa pasta eles não retiram de lá, fica lá. É só dar o endereço que você morava e essa pasta vai estar lá. Fui diagnosticada com dengue, numa época que eu não podia ficar doente. Eu falei, Deus, eu não posso ficar doente. Eu tô resolvendo um assunto com a minha mãe de problemas de saúde dela, tô resolvendo o problema do meu filho, que também tá com problema seríssimo. Eu preciso descobrir o que ele tem. E se Deus quiser, e o senhor há de querer, no meu filho não vai ter nada. Em menos de 2 meses eu fiz exames no meu filho que ninguém consegue fazer pelo SUS. Ninguém consegue fazer, porque são exames que demoram muitas vezes mais de 1 ano de espera, 2 anos de espera. Que foi a ressonância magnética, uma tomografia e o outro exame, deixa eu ver se eu me lembro, um eletroencefalograma, se eu não me engano o nome do outro, que eu fiz no meu filho em menos de 2 meses. Eu tenho o poder de fazer isso? Eu era sócia do laboratórios? Eu era sócia do prefeito, coisa do tipo? Não, não. Eu era uma pessoa comum, normal, comum. Eu simplesmente fui lá, dei entrada e precisava de uma resposta o mais rápido possível, porque era um problema seríssimo, cabeça. Eu precisava saber se tivesse alguma coisa, algum tumor, alguma coisa assim, eu tinha que entrar com providência o mais rápido possível. E ao mesmo tempo que eu estava cuidando da minha mãe. Quem foi que providenciou tudo isso pra mim? Né? Quem diga, pode ser que tenha pessoas falar, foi coincidência. Foi coincidência eles terem marcado pra você assim num período curto, todos esses exames que são caríssimos, principalmente a tomografia. Por isso que demora muito mesmo pra poder você conseguir. E eu tinha somente um pedido do médico. Um pedido comum, como todos pedem. O médico não fez um laudo dizendo que estava com suspeita de que fosse alguma coisa para que as pessoas agilizassem. Não, eu tinha um pedido comum. Então, gente, é isso que vocês têm que ver. Por mais eu sei que Jesus, na época que ele viveu, ele fez um monte de coisas. Um monte de coisas. E mesmo assim, teve a repercussão que teve, né? Então, imagina, gente, se Jesus, na época dele, com todo o poder dele, a graça dele, tudo que ele já sabia quem ele era, e ele fazendo as coisas e as pessoas ainda não acreditando, e chegar ao ponto que chegaram a fazer com ele. Então, imagina nós, aqui, que somos o quê? Pra não poder nem sequer pensar, cogitar a possibilidade de pensar assim, olha, nós somos assim, ó, ali, ó, Jesus e eu, assim, ó, nos poderes perante ao Pai, somos assim. Não. Então a gente tem que ter a humildade de saber que nós estamos muito, muito aqui, abaixo aqui, né? Estamos aprendendo, engatinhando, enquanto Jesus já existe há trilhões de anos, né? A consciência que nós conhecemos aqui na Terra como Jesus. Ele já existe há zilhões de anos, não sei nem quantos pra contar. Então ele tá muito, muito, muito acima de qualquer coisa de elevação, então ele já passou pelas aprovações que ele tinha que passar e fez o que ele já tinha que fazer e pra poder mostrar pra gente que a gente ali ó, pode chegar, nem que demore aí zilhões de séculos, mas a gente pode chegar lá, né? Então, o que acontece? Ele já provou isso, porque se ele deixou declarado que nós somos irmãos, filho do mesmo Criador, e Deus não iria criar um filho, dividir a herança dele e falar, você, meu filho, que é melhor, eu vou deixar 50%. Eu dou 50%, eu vou dividir com o resto dos seus irmãos. Não existe isso, porque Deus é justo, entendeu? Então, só que nós é que estamos atrasados, nós é que não buscamos a verdade, porque é cômodo pra nós ficarmos do jeito que tá, tipo assim. Porque se você descobrir a verdade, você não tem como retroceder. Você tem que dali em diante fazer por onde. Não tem como retroceder. Então, as pessoas não querem descobrir a verdade porque sabe que a verdade, né, tipo, você sabe que tem consequência se você quiser ignorar aquilo que você sabe. É como qualquer coisa. Você sabe que é errado roubar. Aí você vai lá e você fala assim, não vou roubar isso aqui não. É errado. Cara, não posso fazer isso, né? Porque vai ter consequência. E vai ter consequência. Mas eu vou fingir que não vai ter consequência não, vou pegar. E depois eu assumo a consequência. E a pessoa vai lá e pega. Ela sabe que vai ter que assumir uma consequência. Dependendo do grau de evolução dela, vai ser catastrófica a consequência. Por quê? Porque ela tinha consciência, ela sabia que não podia fazer aquilo e ela fez. Então vai ser catastrófica. Não vai ser a mesma coisa que uma pessoa que não tem assim tanta informação, foi criada por exemplo, numa família, de repente aquela família foi criada lá no sítio. No sítio, cresceu, tinha lá os seus 15 anos e tal, foi pra cidade, de repente ela viu as coisas dela numa situação assim, uma coisa fácil ali que ela podia pegar, ela sabia que não era dela, mas estava ali fácil, ela vai pegar. Essa pessoa pegou aquilo ali, ou seja, ela roubou. A consequência pra ela não vai ser tão pesada do que aquele lá que tinha consciência do que estava fazendo. Ela vai receber sim, pra ela sentir que fez uma coisa, alguém vai ser enviado pra ela alguém que diga pra ela que não era pra fazer isso. Aí alguém vai falar pra ela, olha, que você fez errado, isso aqui, não faça mais, porque senão a consequência que você vai ter, e isso vai acontecer, né? Ela vai aprender e vai começar a perceber que tem consequência quando a gente faz alguma coisa. E se todos nós pararmos pra pensar, nós vamos saber, sim, que, olha, naquele momento quando eu fiz isso, aconteceu aquilo. Nossa, foi exatamente quando eu fiz isso. Então, ou seja, quando eu tive a dengue, eu não tive nenhum sintomas da dengue. Eu simplesmente cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei assim, mãe, eu não vou poder lavar o banheiro seu hoje, porque eu tô assim com mal-estar, acho que eu tô cansada. Aí minha mãe falou assim, não, mas com certeza você deve estar cansada mesmo nessa correria, né, e tal, né? Então vai descansar. Eu fui pra casa e dormi umas 2 ou 3 horas. Depois, no dia seguinte, eu fui no médico porque eu precisava trocar a receita da minha mãe. Cheguei lá e falei pra médica, por favor, dá pra passar só um antialérgico pra mim, eu vim trocar a receita da minha mãe, mas eu precisava de um antialérgico, eu tô toda pintada aqui, né, esse aí tá me coçando. Ela falou assim, não acredito. Ela ficou com a boca aberta, falou assim, peraí, você tá no estágio final da dengue. O que você fez nesse período? Você tomou água bastante, soro, não sei o que, eu não tomei nada, eu não tive nada. Ela falou assim, não, você teve sim, vou fazer o exame. Fui lá, fiz o exame, deu positivo. Ela falou, você é dengue, mas só que você tá no estágio final. Ela falou, mas toma esse soro aqui. Eu falei assim, por que eu vou tomar esse soro se eu já tô no estágio final? Se ela já acabou. Aí ela falou assim, não, mas não é possível, você pode ter algum problema depois, não sei o que, se hidrata. Eu falei assim, senhora, eu falei assim, doutora, eu não tenho mais o que fazer, você já tá no final da doença, eu não tenho mais o que fazer. O que ela tinha que fazer, ela já fez. E que no meu caso não foi nada. Ela não fez nada comigo. Eu continuei, eu tava 3 dias levando o negócio da minha mãe, fazendo as coisas, correndo atrás dos exames do meu filho, eu levando fazer exame, não deu nada, né? Ficou assim, olhando pra mim assim, incrédula, olhando pra mim, incrédula, com a boca, tipo, boca aberta, falando assim, você jura que você só tá vindo aqui passando agora aqui porque você tá sentindo incômodo aí com essa coceira? Eu disse, sim. Aí ela, tá bom, eu vou passar um antialérgico pra você, olhando pra mim assim, incrédula. Passou um antialérgico e falou assim, é melhor pra você. Eu assim, obrigada, e saí. Entendeu? Ela ficou assim, desse jeito. Agora as pessoas vão falar assim, aí eu falei, foi mágica, foi coincidência, foi o quê? Gente, sempre foi Deus. Sempre foi o anjo que me protege, que é enviado por Deus. Eu tenho um anjo ao meu lado que está me protegendo o tempo todo. E ele é visível quando ele quiser, ele se faz visível para as criaturas que tentam se aproximar de mim, que tentam fazer algum mal pra mim. Ele se faz visível para essas criaturas. E o que acontece? O espírito dessas criaturas percebem isso, mesmo que as criaturas cheguem e falem absurdos pra mim. Os espíritos dela percebem isso e obriga elas a voltarem, nem que seja no dia seguinte, ou horas depois do que ela falou de besteira, de coisas absurdas. Ela volta humilhada, pedindo desculpas e tentando, como se diz, amenizar o que fez.
Acontece isso comigo, em toda a minha vida aconteceu isso comigo. E onde eu moro atualmente é um lugar pesado, clima pesado, tudo pesado aqui. E já aconteceu aqui várias vezes. Já aconteceu aqui várias vezes. Vizinhas que lá de cima que jogavam sujeira na minha janela. E aí eu fui, ela veio assim com grosseria pra falar pra mim assim: você tá achando que é da minha janela, que sai sujeira? Não é não sei o quê. Eu falei assim: mesmo que eu não veja, senhora, Deus apresenta pra mim as pessoas que estão fazendo as coisas na minha vida. Quando eu falei isso, ela olhou pra mim assim, ela tipo assim, olhou no meu olho e parou de falar e deu minha volta e subiu a escada. Quem que ela viu? Quem que ela viu? O que que aconteceu? Eu não sei. Tem os caras aqui que é aqueles fora da lei, que as pessoas chamam fora da lei. Vieram me defender aqui, uma vez que houve uma injustiça, vamos colocar aqui, do síndico. Do síndico eu tenho um vídeo até, eu posso mostrar pra você o vídeo, um pedacinho do vídeo de quando ele veio, debochando, falando o que ia fazer, o que ia acontecer, não sei o quê. E depois eu mostro um outro vídeo, no dia seguinte que ele veio, com as mãos pra trás, todo humilhado, falando baixinho, pedindo desculpas, dizendo que estaria à disposição, que tudo que foi falado foi algo impensado. E que ele estava à disposição de qualquer coisa que eu precisasse. Qualquer coisa que não precisasse, que eu não precisava ficar desconfortável, mas que ele está à disposição e tudo mais. Depois de ter feito um monte, né? Falado um monte, feito uma situação na frente da minha porta no dia anterior. Quem que fez isso? Não fui eu que fiz isso. O anjo que está me protegendo. Fez ele vir e se humilhar dessa forma. E esse rapaz fora da lei, como diz assim, fora da lei, assim, que faz coisas aí, né? Que não é muito tal. Pois ele veio e falou que estava à minha disposição. Se alguém quisesse fazer alguma coisa, né, comigo, e que estivesse me prejudicando, a mim e os meus animais, que ele estaria à disposição para poder me ajudar. Porque ele não concorda e ele nunca vai estar de acordo com injustiças, com uma pessoa tão decente, legal, que nunca se envolveu em nenhuma confusão no condomínio, não dá nenhum tipo de prejuízo pro condomínio, não faz nenhuma coisa, tá sempre ali certinha, correta. Então eles são contra pessoas que querem prejudicar pessoas assim como eu. Então que eles estavam disponíveis a me ajudar se eu precisasse de qualquer coisa. Eu agradeci e falei, tá bom, mas obrigada, mas se eu precisar eu procuro. Lógico que eu falei dessa forma, mas não vou precisar, porque eu tenho um protetor muito maior. Mas por que as pessoas fazem? Por que acontece isso? Quando aconteceu da Xirra arranhar o dedo do menino, vieram pessoas ali que tentaram, sabendo que o avô do menino era um cara desequilibrado, foi lá e falou, se a cachorra daquela mulher foi pra cima do seu filho, atacou ele, mordeu e fez isso, o cara veio, o seu neto, e aconteceu, e o cara nem quis saber, nem quis ir lá ver o que foi a tragédia, já veio com tudo na minha porta, falando, eu vou matar essa cachorra, eu vou matar porque isso, porque aquilo. Eu falei, o senhor não vai pôr a mão nem na cachorra, nem em mim, nem ninguém dessa casa. O senhor, por favor, dê minha volta e sai da frente da minha porta. Falei assim, calmamente pra ele, não, mas eu vou matar, eu vou acompanhar minha filha lá no posto de saúde, e aí a gente vai conversar, não sei o quê, e eu tô te dizendo, eu vou matar essa cachorra. Eu falei, o senhor não vai pôr a mão em ninguém. Aí ele saiu. Passaram 2 horas, ele bateu de novo. Você não acredita que esse cara vai de novo falando um monte de asneira. Quando ele abriu a porta, ele tava de mão pra trás e falando, pedindo perdão. Perdão pra mim, que ele tinha se alterado, que não tinha necessidade de ter feito aquilo. Na verdade, foi um arranhão mesmo no dedo, que provavelmente foi causado da forma que eu tinha mencionado, e que eu só por gentileza, se por acaso a cachorra apresentasse algum sintoma, qualquer coisa, que eu avisasse por gentileza, que na verdade ele pediu mil desculpas, senhora. Eu jamais vou colocar a mão em qualquer cachorro, imagina que eu vou colocar no cachorro da senhora. Não, eu falei aquilo no momento assim, porque vieram falar pra mim de uma forma horrível, e aí eu fui na onda da pessoa. Eu falei assim, eu sei exatamente como que é isso, ir na onda das pessoas. E ele falou assim, não, tudo bem, tá desculpado, tá perdoado, pode ir em paz. E ele pegou e foi embora. Essas pessoas, que nem, por exemplo, o próprio síndico, de onde eu moro atualmente, ele me evita. Ele não consegue olhar nos meus olhos, ele me evita. E eu sou quem? Eu sou uma pessoa normal, comum. Mas ele sabe, o espírito dele sabe, toda vez que ele chega, eu tô passando por perto, chegando, com certeza o espírito dele tá vendo o anjo atrás de mim, me protegendo. E isso intimida ele. Intimida porque ele não é do bem, então ele vai saindo assim, ó, né, com o rabinho entre as pernas, se escondendo pra aqui, se esquivando pra ali, mas não cruza comigo. E se precisar falar comigo, ele não consegue olhar nos meus olhos. Entendeu? Exatamente. Por quê? Por ser uma pessoa que não é do bem. Mas tem que às vezes falar. Então ele evita o máximo de contato visual, físico, de conversa, de tudo. Por quê? Porque não é pessoa do bem. Então isso, as pessoas falam, mas isso é coincidência. Que poder que eu tenho? Eu, fisicamente aqui, uma mulher sozinha, com uma criança e uns cachorrinhos que não mordem nem música. Que poder que eu tenho? Se eu ainda tivesse aqui dentro da minha casa uns 3 pitbulls, assim, o poder dela tá nos pitbull. Qualquer coisa ela joga o pitbull em cima de alguém e mata na hora. E é verdade, né? Então, não, eu não tenho isso. Eu não tenho ninguém assim aqui físico, né? A não ser eu e minha filha. Todo mundo sabe disso. Então, gente, por favor, né? Ainda tem gente que duvida de que eu tenho um anjo protetor e enviado por Deus. Todo o tempo, eu sempre tive ele. Todas as coisas que aconteceram comigo, foi ele que me mandou pessoas pra me avisar, sai daqui agora. Você não dá pra você ficar aqui, saia. Eu saía. Não importa o que ia acontecer, de que jeito eu fosse, eu saía. Sempre saí, eu sempre fui obediente quando vinha pessoas fisicamente. E esse anjo percebeu que em sonho, eu não conseguia acreditar muito nos sonhos que eles me mandavam, de revelação. Precisava mandar fisicamente pessoa pra eu acreditar. E quando eles mandavam fisicamente pessoas, eu obedecia. Eu fazia o que estava sendo aquela mensagem daquela pessoa que apareceu do nada, veio me falar. Eu obedecia e fazia. Então, assim, aconteceu isso no passado, aconteceu recentemente quando eu morava em Itaém. A pessoa falou assim, você precisa sair daqui e dessa cidade. Então eu saí. Entendeu? Então, gente, eu só quero dizer pra vocês o seguinte. Eu não preciso provar nada pra ninguém. A prova que todas as coisas que já aconteceram comigo são provas. Então, eu não preciso provar nada mais pra ninguém. Agora, a única coisa que eu digo é o seguinte. Eu estou disponível, estarei disponível, e eu tenho certeza absoluta que Jesus vai estar comigo e vai manter o anjo protetor do meu lado. Quem acreditar que eu posso ajudar, vai me buscar, vai me procurar. E o que eu tiver pra poder orientar, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque eu sempre fiz isso sem nem saber que eu vim pra isso. Eu não sabia disso. E eu já fazia. As pessoas me procuravam, pessoas do meu trabalho, pessoas da família, parentes, sempre fiz. Nunca cobrei nada por isso, eu nem pedi em troca nenhum outro favor. Pelo contrário, eu recebi punhalada dos familiares que pediram, de alguma forma, socorro pra mim. Mas isso é algo que eles e Deus vai resolver. Não tem nada a ver com isso. Eu perdoo todos eles. Eu quero deixar bem claro que eu perdoo todos eles que me fizeram mal, que de alguma forma tentaram me prejudicar, que de alguma forma me prejudicaram no passado. Eu libero o perdão. E para aqueles, né, que eu não pude ajudar, aqueles que acham que eu deveria ter feito alguma coisa a mais e não fiz, eu peço que me perdoe também. Porque eu libero perdão e peço perdão. Porque eu não estava preparada. E eu estou sendo preparada já há muito tempo. Eu estou sendo preparada há muito tempo. Só que eu não estava enxergando isso. Eu vim enxergar isso depois da pandemia. Depois da pandemia que eu comecei a enxergar, porque meus sonhos começaram a ficar mais vívidos, mais fortes. E sonhos que têm revelações incríveis.
Então, por isso que eu sei que eu estou sendo preparada. E tenho consciência de que eu não estou 100% preparada. Porque nós mesmos nos bloqueamos e Jesus sabe disso. Porque aqui no mundo que a gente vive existe muita força negativa, muitas coisas negativas. Então, você precisa sim estar conectada com o seu eu interior. Você tem que sim acreditar que você é capaz daquilo. E quando você fala, acontece. Então, por isso que muitas vezes, quando as pessoas me procuram e eu oro por aquelas pessoas, eu sei que a minha oração é ouvida. Eu sei, eu sinto que é ouvida. Tanto para mim, quanto para meus filhos, para quem quer que seja, eu sinto que é ouvida. Então, gente, eu peço assim, para que as pessoas, que mesmo que não acreditem, não precisa ficar tentando, como se fala, falar palavras ou frases que possa me machucar ou magoar ou coisa do tipo, porque não vai atingir. Então não perca tempo, não vai atingir, só vai prejudicar você mesmo que está falando, ou está pensando mal de mim, ou está com alguma energia negativa em relação à minha pessoa. Só vocês vão ser prejudicados, porque eu tenho um anjo protetor sim. Só por estes relatos que eu fiz aqui, que bem pouco, porque existe muito mais coisas, mas ficaria imenso o áudio se eu fosse falar tudo. Você sabe que eu tenho um anjo protetor. Ele vai rebater tudo que vir, de quem quer que seja. E vocês sabem que quando é rebatido, volta em dobro, né? Então não fale mal, não critica. Ah, mas eu não acredito, não acredita. Deus vai abençoar a sua vida para que você abra teus olhos, para que você desperte enquanto ainda há tempo. Nós temos ali, ó, ali com uma centelha minúscula de tempo, mas ainda há tempo. Então, abre teus olhos. A gente tente enxergar, né? Tente enxergar o óbvio. Ah, mas é impossível enxergar o óbvio porque as figuras demoníacas que estão no planeta Terra dominando, elas são muito maiores. E eu sei que são elas que usam vocês, que não estão despertos. Elas usam vocês para poder criticar pessoas como eu e como muitos outros que tentam ajudar, que são disponíveis para ajudar. Elas vão fazer de tudo, mas eu garanto para vocês, 100%, tudo que vocês desejarem, quiserem fazer ou falar para mim, não vão me atingir. Não vão me atingir. Porque existe um escudo. Eu tenho um escudo protetor aqui e uma espada. Então não vai ser, eu não vou ser atingida. Já tentaram no passado, não vou entrar nesse assunto, mas já tentaram fazer algo, coisas assim na minha vida, parentes, né? E não conseguiram o resultado. E eu fiquei sabendo, né, por uma moça que fez oração pra mim. Ela falou, tentaram fazer assim, tentaram te prejudicar assim, mas não conseguiram e nem vão conseguir. E depois disso, eu guardei toda essa informação, não entendi na época, mas hoje eu entendo por que não conseguiram e por que não vou conseguir. Hoje eu entendo. Enfim, ao invés de vocês desejarem algo ruim, ou fazer qualquer coisa, pensamento ruim, ou criticar, antes disso, olhe pra sua vida, olhe pro seu passado, olhe para o céu, ajoelhe, se arrependa, peça a Deus sabedoria, discernimento, peça a Deus que Ele abra os olhos de vocês para que vocês possam ver a realidade do lado de vocês e que vocês tenham a proteção de Deus. Conecte o seu eu interior com o ser superior, que é o nosso Deus. Nosso Jesus Cristo está lá em cima para nos ajudar. E Ele prometeu que os mansos herdarão a terra.